Ayahuasca, vamos falar sobre a ayahuasca? Essa semana eu consagrei e queria trazer um pouquinho para você. O que é, quem deve usar, quem não pode, tudo muito raso, que a minha intenção aqui é te liberar a curiosidade. Então fica que cada dia nós vamos ter um tópico sobre esse assunto. Primeiro, o que é? A ayahuasca, ela é um chá, que ele é feito pelos indígenas, a origem dela já diz, que é o vinho dos mortos. E qual é o composto dela? Ela vem do cipó, do jagube, e do arbusto da chacrona. É muito básico, minha ideia aqui é que você busque mais sobre isso. Eu não sou a pessoa mais científica para falar sobre isso. É um pouco do que eu sei, tá? Tô dividindo. Então, esses dois princípios juntos, na raiz, nos caules, enfim, todo o processo ali da planta, do tecido, ele tem DMT. DMT é um composto que é dentro do nosso corpo, também é liberado no nosso tecido, X. E quando esses processos acontecem no nosso corpo, o nascimento e a morte, por isso que eles chamam do vinho da morte, porque dá a sensação de quase morte, mas é uma sensação muito leve, muito amorosa, para que você realmente se liberte desse medo da morte, o medo de algo ali. Então, que momento eu devo usar a ayahuasca? Bom, quando você estiver num processo muito profundo de autoconhecimento, eu não te aconselho você usar ayahuasca se você não está num processo de autoconhecimento, mesmo porque você vai chegar a fazer um ritual desse tão consagrado, tão honrado, tão bonito, que cada cerimônia leva um tema profundo para você estar trabalhando dentro, e você não está nesse processo, você não vai sentir o que realmente o propósito dessa consagração quer te trazer. O que mais eu posso dizer para você? A ayahuasca é um processo como todo terapêutico, não é nada de droga, é um momento onde você está realmente querendo estimular a sua parte aqui pineal, que é a parte espiritual, é a parte dos seus processos mais introspectivo, mas para algo expansivo, desenvolver, evoluir, você é uma evolução. Então você vai expandir isso, forma consciencial mesmo, você vai ter uma expansão além, algo mais palpável, além do que a gente fica falando, às vezes querendo mensurar. Então, a ayahuasca, ela te traz um pouco dessa ideia consciencial. Eu, falando da minha experiência, Tati, eu normalmente vou para ayahuasca em processos assim, eu venho trabalhando muito, eu sempre tô no horário vigiar, e aí chega momentos da minha vida que dão uma travada. E aí eu não consigo, às vezes, lidar isso de forma terapêutica com o terapeuta, ou psicólogo, tal, algumas coisas. E eu levo para aprofundar, afinal de contas, vindo para analogia, são raízes, são plantas, são naturezas, tudo ali da profundeza do nosso ser. E quando a gente leva os nossos temas para esse tipo de profundeza, de profundidade, a gente consegue ter um olhar muito mais expansivo daquilo. E quando leva direto para aquela cerimônia, a gente vai com toda a verdade, toda a entrega, com um propósito maior, a gente é recebido pela mãe ali com algo muito bom. Ali é o feminino e o masculino, o cipó e a mãe ali é a chacrona. Então a gente consegue consagrar, unir esse masculino e esse feminino internamente dentro da gente, para que a gente realmente consiga ter a integridade, né? O yin e o yang ali, de uma visão muito mais completa. Pelo menos assim, para mim, eu consigo algo consensual, assim, não é algo que você vê, pensa, não é pela lógica, não é só pelo sentimento, é algo muito profundo vivenciado ali, e aquilo te traz uma clareza mais daquilo que realmente você precisa estar trabalhando e as respostas do que realmente, como pode ser colocado isso. E a minha ideia aqui não é apologia à ayahuasca, jamais. Na verdade, eu sempre faço os meus projetos para apologia ao autoconhecimento. Eu quero te apoiar ao autoconhecimento. Não é sobre a ayahuasca, eu gostaria que você pudesse se conhecer. E se um dia você chegar a esse limite, que você vá com a ideia clara, que a ayahuasca não é nada de droga, loucuras, pelo contrário, é algo terapêutico, é uma cura terapêutica de uma forma tão bonita que você pode realmente chegar num processo desse um dia e ir com muito mais clareza, de uma forma muito mais ritualística e não algo que você não tenha esse respeito por esse processo. Então eu vou deixando aqui
todos os dias um pouquinho sobre esses conteúdos e eu espero que realmente você possa aprender um pouquinho mais sobre você e que eu possa fazer parte desse dia a dia com você e te trazer coisas mais empoderadas para que você consiga ser o melhor ser que você veio ser, porque esse é meu desejo com você. Até mais! Bom, como eu disse, vamos falar sobre a ayahuasca. Eu não sou uma expert nisso, tô trazendo só curiosidades para que você busque isso através do seu meio. Mas quem não deve usar ayahuasca? A princípio, pessoas, é bem claro, pessoas esquizofrênicas que não conseguem separar a realidade da fantasia e pessoas epiléticas que realmente dar uma sobrecarga de DMT, tá? Então, para você que às vezes quer entender um pouco mais, quer saber mais, esses são os casos bem já propostos que não usem, tá bom? Então fica aí esse autocuidado com você, para você, te desejando muito mais autoconhecimento sempre. Ayahuasca, as catarses. A gente sempre tem catarse, nem sempre todo o processo é um só e cada vez que você faz é diferente, cada pessoa é cada pessoa. Mas assim, por que eu tenho às vezes vômitos e diarreias? É um processo de limpeza. A parte básica aqui, né, das nossas parte gástrica, toda a parte digestiva, excretora, ela é a base, ela é o fundo, né? E o fundo normalmente param as más águas, as más energias, tudo vai assentando. Então, quando a gente faz processos terapêuticos, isso qualquer um, mas óbvio que como a ayahuasca é um processo muito mais profundo, né, ali, mexe com o seu biológico mesmo, acaba sendo mais profundo. Então, quando eu tô ligado ao chakra aqui da parte mais do plexo, do estômago, ele vai trabalhar um pouco a sua raiva. Então, provavelmente você vomite, isso é muito ligado à parte gástrica. Quando você vai trabalhar com a parte dos ressentimentos, das mágoas, que é a base aqui, o intestino, capaz que você tenha diarreia para liberar, mas isso não é mal. Pelo contrário, quando você vai fazer e aceita que isso tá todo mundo ali disponível para fazer, tá todo mundo se vulnerabilizando para isso e que na verdade quando isso acontece é um presente de liberação dos seus sentimentos. E você esvazia aquela água parada, fedida, fétida que não tá te trazendo muito propósito e começa a abrir para um canal de muito mais luz. Então, quando você fizer a terapia, vá de coração aberto, que você realmente possa viver as catarses que tem que viver, às vezes dar gargalhada, às vezes chorar, e faz tudo parte desse processo maravilhoso de autoconhecimento. Até mais!